do galho foi retirado. Isso aqui é guardado até que comece efetivamente o inverno, até que comece a nevar. Então, tradicionalmente, isso é feito dessa forma, por duas razões. A primeira razão é que a tradição da feitura do papel começou no Japão. Eram agricultores que nos meses do inverno estavam impossibilitados de trabalhar no campo, né, nas colheitas. Então, eles se voltavam durante esses 3, 4 meses de frio por uma atividade interna, uma coisa que eles podiam realizar dentro de casa. Aí começou a se fazer papel. Então, tradicionalmente, é uma atividade associada ao inverno, porque os agricultores não podiam trabalhar a terra nessa época. E por outra razão, que alguém perguntou ontem, é nesse momento, é nos meses de frio, é na época do inverno, né, e do quanto mais frio melhor, as condições da fibra, isso é coisa da natureza, as condições dela estão melhores, estão mais propícias para serem transformadas nesse processo do papel. Assim como todo mundo fica mais moreninho e gostosinho no verão, né, e ficar branco e gordo no inverno, aqui é uma coisa semelhante, é o contrário. Então, é no inverno que a fibra, que a planta está mais adequada para ser trabalhada. Tá? Primeira coisa que se faz, se deixa, aqui existe uma série de rituais, os japoneses foram ritualizando essa coisa, foram fazendo coisas que por N razões eles acreditam, né, que tem uma função, que cumpre uma função. Hoje tudo isso é questionável, quer dizer, hoje a gente tem em em vários momentos esse processo todo, é questionável, é debatível a pertinência dessa, enfim, né, de se fazer esse tipo de coisa. Mas, como é tradição, desde de 650 que eles fazem assim, fazem quase 1000 e poucos anos, né, lá vai 1400 anos que fazem assim, não se discute, não se modifica, continua assim e assim que está bom. Né? E é isso também que faz o papel ser tão diferenciado dos outros. Primeira coisa que se faz, eles acreditam que o contato da fibra no frio com a água cristalina faz bem para a fibra. Pode até ser que faça, não sei, é difícil tecnicamente discutir isso, mas também não faz mal, que nem canja de galinha, não se esqueçam disso. Se não faz bem, mal também não faz. Pegam os fardos de fibra e deixam presos com pedra em água corrente. Inevitavelmente, todas essas oficinas, pode mudar, todas essas oficinas estão localizadas à margem de um córrego, de um riacho de água pura. Então as oficinas estão muito próximas das montanhas, né? Não existe nenhuma oficina dessa em Tóquio, isso não existe. Elas são todas muito próximas da fonte de água, porque realmente a qualidade da água é importante nesse processo. E o Japão é um dos países que tem as melhores águas do mundo. Água de uma a alcalinidade também influi, né? Como? A alcalinidade da água também influi. Sim, a qualidade da água como um todo, sim. Então, ela tem baixos teores de ferrosos, né? Enfim, ela tem um pH adequado, é uma água limpa, uma água pura. Enfim, a qualidade da água, no geral, é muito importante. Outra coisa que acontece também é que nessa água corrente, que o Elias tinha perguntado, por exemplo, se no Nepal eles lavavam a fibra. Eles costumam deixar ela nessa situação quando estão trabalhando em água corrente. Então, a correnteza do rio ajuda a levar alguma da sujeira embora. As cascas mais soltas dessa fibra toda são lavadas pela própria correnteza. Aqui eles fazem isso também com essa finalidade. E depois as fibras vão ser limpas. Né? Cada etapa dessas são 2 a 3 dias, pelo menos. Não é nada de 10 minutos, 15 minutos, não. Eles pegam as fibras, põem lá, 3 dias depois vão lá recolher aquelas fibras de lá. Né? Aí pegam os mais jovens da comunidade. Né? E essa velhinha trabalha num espaço que era do tamanho do box do banheiro da minha casa. Tem 1 por 1. Né? Quando eu abri a porta e entrei, quase me pisei nela. Né? É um box de 1 por 1. Ela é aquecida no inverno por um balde de cinzas, né, quentes, senão ela morre gelada lá. Ela fica 14 horas ajoelhada, sentada assim, raspando as casquinhas das fibras. Essa é a função dela. E faz isso há 145 anos, praticamente sem interrupção. E é mais jovem. É a mais jovem da turma. Vocês vão ver, a gente fica até... de pai para filho, tem gente aí que já está na 17ª geração papeleiro ininterrupto, né?
Na mesma vila, no mesmo lugar. Essa vila de Curotani, onde foi feita essa documentação, existe há 1000 anos. Está lá, há 1000 anos que está lá, fazendo exatamente isso. Então, uma vez se... Oi? Bom, não cansa... Cansar é tudo isso muito relativo. As fibras são raspadas, então, e o que se está extraindo aqui, está tirando é só a casca externa. Né? É aquela epiderme de proteção, que isso aqui é desprezado no nosso processo. Em muitos desses casos, muitas dessas vilas reutilizam depois essa afara toda aqui para decorar o papel. É uma das folhas que eu passei na parte da manhã, que tinha as casquinhas. Quer dizer, essa casquinha não é lixo, não. Depois eles usam isso aqui como um ingrediente para dar um charmezinho, uma decoração no papel. Mas não que ela cumpra nenhuma função na hora de se tramar a fibra, isso não. E a fibra constantemente volta para mais um banho de água gelada. Essa água está a 1 grau, mais ou menos. É geladinha mesmo, minha velhinha fica lá. E ela também. Ela também está a 1 grau no pé, né? É verdade que ela está com uma botinha de borracha, né? Mas sem meia também. Porque senão é muita moleza para a velhinha, coitada. Então, ela fica lá dando banho, né, nessa fibra e incessantemente coloca essa fibra sempre em contato com a água e pendura aqui, toma um pouco de sol aí, neva um pouquinho, aí tira, lava de novo, põe aqui de novo. E todo aquele volume, né, todo aquele volume de fibras vai sendo preparado, então, até que exista o momento da formação da flor. Então, nos 4 meses de inverno, mais ou menos, os primeiros 2 meses, todo mundo está trabalhando para preparar a fibra só. É descascar, cozinhar e limpar. E lavar de novo. Né? Vamos lá. Então, nessa época, assim, você passa, assim, todo, quer dizer, o Japão sempre foi muito pequenininho, né, já que ele encolheu ao longo do tempo. Sempre foi pequeno e o problema de espaço sempre foi crítico lá. Então, nessas vilas, na época da produção de papel, você vê todos os varais das casas, tem assim, calcinha, meia, cueca, sutiã, fibra. Aí pijama, né? Fibra. Na beira, assim, isso aqui é um varal que fica por cima do próprio riacho. Né? É um espaço aéreo ali, que não dá para usar para outra coisa, eles penduram essas varas de bambu que é para pegar. É fibra para todo lado. Né? Na cerca que existe, né? Penduram onde dá e onde pode. Né? Então as fibras lavadas, aqui existe uma pré-seleção. É onde a inspetora mora ali, a fiscal do Instituto de Fibra ali japonês, ela retira do processo o que visualmente ela vê como um defeito. Quer dizer, fibras que já tenham defeitos congênitos, estejam envelhecidas, tenham manchas, tenham um problema, isso aí é tirado e jogado fora. Quer dizer, nem entra no processo. Então, ela faz uma primeira inspeção para justamente selecionar, né, a matéria-prima, né, já fazer uma prévia do que ela vai fazer. Em vilas que estão próximas a riachos maiores, eles fazem uma coisa muito bonita, que eles deixam ela em banho e praticamente cobrem toda a extensão do rio. Né? São rios muito rasinhos, né? Então eles vão prendendo esses fardos de fibras com pedras e deixam isso aqui durante vários dias. A água corrente, então, esse contato intenso com a água gelada, com a água fria, com a água pura, né? Eles acreditam que realmente ajude a purificar, né, a fibra, mas o que ela faz, na verdade, é sempre estar limpando, né, e tá tirando qualquer tipo de excesso. Até aqui não aconteceu nada com a fibra. Ela é a fibra crua. A fibra nem foi cozida ainda, né? Quer dizer, já passaram 2 semanas e meia limpando, nem cozinharam ainda. Fala para 2 atrasados aqui, é fibra de que é? Fibra de amoreira. Amoreira. Essa aqui é coso. Aí. Ó, Tá vendo? ah, sim. Coso, é. Eu vou mostrar para você. Olha que bonito que é. A água não leva porque está tudo preso com pedra, né? Nossa, olha as pedras, como é que são lindas. Tudo no Japão é lindo, né? Incrível. Tudo arrumadinho, né? Pequenininho e barato, né? Tudo Barato. Barato. Vamos lá. Então as fibras, né, em contato incessante com a água, elas vão sendo sempre banhadas, rebanhadas. Essas aqui já passaram então pela primeira triagem. Aqui já não tem mais fibra defeituosa. Né? Quer dizer, quem nasceu aqui com defeito, quem tinha defeito de nascença aqui, já foi retirado do processo. Aqui as fibras são fibras pré-selecionadas. Tá? Aqui, ó, eles secando essas fibras. Aqui elas ainda estão até com
Então, umas ainda até com cascas, né? Mas lá atrás também dá para ver, né? Essa aqui é a cerca que protege a plantação ali. Aí vai começar a etapa do processo que a gente já começa a identificar, que é o cozimento em soda cáustica. Né? Então se usa realmente soda cáustica industrial, que é uma comodidade moderna, né? E num caldeirão com água e soda cáustica fervendo, vai se colocar então essas fibras que já passaram 3 semanas tomando banho de água fria. Não é verdade? Então coloca-se ali as fibras. O controle aqui da quantidade, a relação massa-seca, né? Ou seja, massa para volume de água é sempre muito importante. Né? E dosagem de soda, não é assim, põe soda aí, o cara vai, não é assim. Existem medidas, você trabalha com volume, né? Com soluções controladas, o tempo de queima também de fervura é muito controlado, e principalmente a quantidade, o peso de fibras que você coloca lá dentro. Né? Depois de cozidas, então, né? Aliás, aqui acho que ele está botando, né? Esse aqui é um cheiro chamado Eisaburo Iwanda. Ele é a 12ª geração papeleiro. Ele é um monumento vivo. Né? Ele é um dos 2 monumentos vivos que existem no Japão na área do papel artesanal. Tem esse e tem o API que está em outro slide lá para... Então, o sujeito, quando é proclamado monumento vivo, né? É o reconhecimento que a sociedade dá a indivíduo, né, aos artesãos em qualquer área. Né? Tem um monumento vivo que é o afiador de espada, tem um monumento vivo que é a preparadora de índigo, tem o que faz papel, tem o que faz porcelana, tem o que faz bolinho de arroz. Tem um monumento vivo em cada área da cultura japonesa. Cada área do artesanato existe aquele que é o máximo dos máximos dos máximos. Quando o cara é reconhecido como monumento vivo, ele passa a ser propriedade do governo. Então o governo mantém ele e a entourage dele para ele morrer em paz e não ter mais que se preocupar com nada. E o que ele tem que fazer é preservar aquilo que ele sabe fazer melhor do que todo mundo e passar isso esse conhecimento para outras pessoas. Então, aí o sujeito, né, chegou no nirvana ali, o negócio dele agora continua trabalhando, também ninguém é monumento vivo com 15 anos de idade. Né? Não tem mamata assim. Quando o cara chega no monumento, ele já está com 93. Então, mas próximo do monumento, né? 3 anos de vida que eventualmente ele vai ter, ele não precisa se preocupar mais com pagar aluguel, mas nada que o governo garante. Então, o que é aquilo ali à direita no slide? A direita? É uma Isso, raiz? mandioca. Isso aqui eu acho que é lenha. É lenha? Eu acho que é, não sei, nunca tinha reparado nisso, mas tem cara de ser. Ele está botando para cozinhar aí na soda? Ele está botando ou tirando, já nem me lembro mais. Ele está tirando. Eu acho que está tirando. Está pintando o ar? Sim, está caindo. Tá, ele já está tirando. Botou para cozinhar, agora ele está retirando. Então, o que é importante aqui é o seguinte: do jeito que a fita, do jeito que o cinto entrou, saiu, fisicamente. Né? Quimicamente já é outra história. Depois de 4 horas, 5 horas cozinhando aqui, todos aqueles ingredientes, né, aquelas coisas que a gente mencionou, que constituem a planta, mas que não interessam ao nosso processo, que não são celulose, ficaram aqui na solução de água de soda cáustica. E escuta essa fumaceira aí, para ele tá tudo bem, quer dizer, tudo jóia. A soda está ali pertinho dele, ele está feliz da vida. Não tem uma máscara, não tem nada, não é assim mesmo. Bom, o cara faz isso há 12 gerações. Né? Os caras sabem fazer, já tem. Já está entranhado aí o negócio, não tem jeito. Mas é assim mesmo, eles têm máscara, essas coisas. Não tem. Isso aí, quer dizer, é um pessoal que nem aceitaria uma coisa dessa, né? O cara não imagina máscara, tá pensando que eu sei o quê. Não pode. Voltando um pouquinho no processo, tem alguma coisa a ver com o choque térmico? Porque eles colocam tanto tempo na água gelada e de repente vai para a fervura. Não necessariamente. Pode até ser que o choque térmico tenha alguma função, mas não é que eles tiram da água gelada e jogam na água fervendo. Eles tiram da água gelada, deixam dormir na garagem até o dia seguinte e ela já também está numa temperatura ambiental, né? Não acho que tenha nenhuma relação. Não acho, nunca pensei nisso, mas eu acho que não. Porque essa coisa era estocada, né? E não é assim que corre lá, pega do gelo lá, porque às vezes não está nem frio o suficiente. Né? Eu tive várias situações no Japão em que o inverno atrasou, era uma desgraceira, porque não está frio o suficiente.
Tava só 5 graus, os caras ficavam tudo reclamando, porra, 5 graus, né? Que merda, desgraçado, deve ser praga lá, dos coreanos, não sei o que lá, porque precisa ficar a menos 10, senão o negócio não funciona direito. Então, muito bem, depois de cozido, o que aconteceu com aquela fibra da moreira que passou 4 horas e meia cozinhando em soda cáustica? Quando você retira ela, ela já não é mais a mesma, não é verdade? Ela já não é mais aquela fibra de amoreira que nós conhecíamos antes. As coisas que não interessavam nela foram embora. Porém, resíduos cáusticos desse cozimento ficaram nela. Tá certo? Não é possível você passar 5 horas e meia cozinhando em soda cáustica e sair, né, sem estar contaminado. Então a fibra toda que sai do cozimento, ela tem um alto grau de contaminação de soda cáustica, que também precisa ser eliminada. Essa impureza, essa coisa indesejável que é a contaminação cáustica, tem que ser eliminada no processo. E daqui, eles passam quase 3 semanas, 4 semanas, às vezes, lavando a fibra, só lavando, mais nada. Lavando em água corrente para purificar essa fibra. Coisa que ninguém mais faz. Então, por exemplo, os nepaleses, os tailandeses, tirou do cozimento ali do jeito que vai a massa e faz a folha. Então, em algum momento, e aliás, um momento muito próximo, esses resíduos cáusticos vão se manifestar no papel e vão enfim, adulterar aquela folha de papel. No Japão, não. No Japão, quando começam a fazer papel, não tem mais nem sombra de cisco de soda cáustica, porque as velhinhas mais chatas da aldeia são as que ficam lavando essas fibras, e não é assim que cada uma lava um pouquinho, não. Todas lavam mesmo um pouquinho, né? Vai de um em um. Então é uma bateria é um negócio bravo ali, né? Por ali não escapa nada. Então elas se sentem, isso aqui também é um desvio, né? Um riacho que passa, elas trabalham numa área um pouco mais protegida e são cestas vazadas. Coloca a cesta, a água fica atravessando. Desculpe? Isso vai tudo para o rio. A água sim. Sim, mas não, essa contaminação é desprezível a nível de fibra. É resíduo é desprezível. Um volume de água monstruoso. Vamos lá. Então veja o batalhão das velhinhas, né? Você vê que a mais novinha aqui tem 115, né? Pega um montinho, tá na cesta dela. Ela fica lá inspecionando, lavando, chacoalha, aí pega o montinho dela e alguém fala lá, troca! Pum! Cada uma passa um montinho para outra e a outra velhinha vai inspecionar o montinho que essa já inspecionou. E passa para outra e passa para outra. Depois de 10 velhinhas, não há fibra que aguente. Não há só da cáustica que resista, porque não tem como. Né? E não é que fazer isso também em um dia, isso aqui é um processo demorado. Essa lavagem incessante. Então, a própria ação da correnteza da água, que banha isso durante tanto tempo, elimina, né, limpa, realmente deixa isso completamente para gerar emprego. Né? Só depois dessa extensiva lavagem, então, está fora de foco. Essa extensiva lavagem é que a fibra vai ser submetida à moagem, né, ao refino. Então o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceria, ou acontece na Índia, né, na hora da holandesa. Ele é um refino manual. Né? Agora esse cidadão aqui que está descendo o cacete, essa fibra, o sujeito faz isso há 70 anos. Né? E tem todo um know-how, parece que não, parece que dar porrada é a coisa mais simples do mundo. Mas precisa saber bater. Sabe? Precisa saber bater. Por quê? Se você bater com muita força, com muita violência, você rompe aquela fibra. A primeira coisa que você faz é quebrar ela. A fibra é um negócio super delicado, um fiozinho que se você com a mão, você dá um karatê, você quebra no meio. Né? Imagina com um porrete então. Então precisa saber bater, precisa saber quanto bater. E precisa saber a hora de parar de bater. Isso é muito importante. Então, esse cara é uma das etapas onde o sujeito se especializa. As outras coisas todas, você tem... As pessoas podem até ocupar o espaço do outro. Aqui não. Esse aqui ninguém sabe bater tão bem quanto esse. É solteiro, obviamente. Ninguém quer casar com um louco desse. Existem várias modalidades de porrete, né? Vários sistemas de apanhar. Né? Então, tem o do porrete único, grandão, e tem dos porrete pequeno. Né? Esse aqui é muito bonito, porque ele é todo recortado, todo estrelado. Quando você bate, ele não só bate, como ele abre a fibra também. Né? É uma ideia muito bonita, e vai produzindo umas estampas assim na pasta super bonita. Mas bater é o refino manual. Né? Ele faz tudo isso que a holandesa faz no muque.
É óbvio que demora muito mais tempo para fazer e é uma operação muito mais criteriosa, né? Na holandesa você estipula tempos e temperatura, você controla a coisa de uma forma muito mais, enfim, mais fácil, né? Aqui não, aqui você tem que ter uma tremenda sensibilidade para saber, olhando e olhando, experimentando, às vezes até comendo, né? Eles experimentam na boca para saber o momento do refino, parou, pode parar aí que tá bom, né? Porque não é visível, o resultado não é visível, né? E às vezes batem, né? São os dois irmãos batedores, né? Desce porrada juntos, quer dizer, eles juntam todo, né? E os dois juntos vão lá, batendo. Todos os instrumentos são de madeira. Tudo sendo madeira é sobre madeira. Existe também o pilão. Quem é que perguntou? Acho que foi o Elias, né? Perguntou, não. Se o pilão funciona. Funciona. Pilão de madeira, né? Um tanque de cimento. Esse aqui é o Eiichiro Abe, né? É o outro monumento vivo. Ele fica pisando no pilão, é um pilão de pedal. E a velhinha fica ali, tá? E a velhinha fica girando ali. Ah, E o que ele tenta fazer é amassar a mão dela o tempo inteiro. Dá uma E ela pilada, tenta o né? tempo inteiro escapar da mão do pilão. Essa é a brincadeira dos dois, é o fetiche do casal. Muito Então, bom. cada vez que sobe esse pilão, né, a cada tanto ela tem que enfiar a mão ali e dar uma girada naquela parte. Tirou a mão, dufo. É, exatamente. Aliás, tem várias velhinhas na aldeia sem mão. Você já fala, essa aí não tem o quê? Do papel não, tem várias outras coisas. Não é nada. O que é o pilão? Né? Esse pilão, esse por sinal está até mecanizado, não é nem mais um pilão manual. Essas aldeias todas hoje sofrem de um problema crônico, que é a falta de mão de obra. Né? Quer dizer, vocês vão ver que só tem velho, jovem, o sujeito sai daí correndo o quanto antes e vai ser engenheiro eletrônico em Tóquio, né? Porque vai viver bem, vai comer bem, vai ganhar bem, enfim, vai ter uma vida muito mais tranquila do que essa aqui. Então, realmente, eles estão definhando, as oficinas muitas delas estão assim, em vias de extinção, porque não tem gente que substitua. Ninguém vai atrás desse tipo de emprego, né? Só faz isso quem nasce aí dentro e é obrigado a fazer isso, porque isso no Japão de hoje é um trabalho muito barra pesada. Então, o que eles fizeram? Eles mecanizaram etapas do processo para suprir esse problema da mão de obra. A parte da moagem foi uma delas. Então, o que é? São sistemas, é uma bateria de pilões, todas atreladas a um eixo mestre, que está ligado no motor. Então a gente vai lá, liga aquele motorzinho, um cara só controla 10 pilões, né, e ele mesmo vai lá e vai girando. Um cara só substitui o trabalho de quase 40 pessoas, só por causa de um motorzinho. Agora, o que não acontece, isso é fundamental que se perceba, é que não houve modificação nenhuma do princípio da moagem. Não é porque mecanizou que continua batendo direitinho como se fosse manual. Né? Isso aqui é tudo controlado, a altura que o pilão desce, né? Ele vai girando, cada vez que ele vai socando, ele vai girando. Né? Agora, não tem mais um indivíduo aí tendo que exercer esse Otávio, a sapata do pilão parece que é metal ou é madeira também? Não, ela é toda de madeira. Ela é madeira presa com mesmo? metal, ela tem garras de metal, a base é toda de madeira. Terminada a moagem, terminado o refino então daqueles tanques todos, a pasta é toda coletada e o resultado é a pasta como a gente viu até agora em todos os lugares. Então você moe, você desmancha, você desestrutura fisicamente aquela fibra de amoreira e transforma ela em fibras soltas, fibras de celulose só. O que a gente tem aqui é só celulose pura, mas não. Então essa massa, essa pasta toda, é jogada num tanque com água, onde ela se acomoda, ela se incha toda, porque ela é oca, né? E é um volume de água, a sensação que se tem aqui é que tem pasta aqui para boca, né? Você tem mais ou menos 5% de pasta aqui, 95% é água. A relação volume-massa é de quase 95 para 5. É praticamente só água que você tem aí. Né? Porque dentro de cada um das bilhões e bilhões de fibrinhas está cheio d'água. É água para todo lado. Então a ironia é que você precisa dessa água toda para começar a fazer papel e depois tem que tirar toda a água daí para poder ter o papel. Né? Então o que ninguém nunca inventou é um processo de fazer papel a seco. Né? É isso que faltou inventar na história do papel. E aí surge algo novo no pedaço, na verdade. No tanque aqui com a pasta, o sujeito está botando ali um troço que até agora ninguém botou em lugar nenhum. Esse troço que ele está colocando aí é uma mucilagem, é uma baba, é um produto derivado de uma raiz de hibiscus chamado neri. Neri.
a planta da onde é tirada esse neri, esse extrato, chama-se tororo. Tororo aoi, né? É o nome japonês. Se fosse em Minas Gerais, seria tororo uai. Então é tororo aoi, né? Então o tororo, na verdade as pessoas se referem a isso como tororo, quando na verdade tororo é a planta, mas isso não importa. Tororo é o nome que se dá a isso aí, é uma mucilagem, é um troço que tem uma aparência assim, que nem clara de ovo, né? Um troço assim, todo pegajoso, espichando, claro, limpo, transparente, que é agregado nessa mistura. Vamos ver como é que se faz o tororo. Essa aqui é a raiz do hibiscus, né? A raiz do tororo, né? Da onde é extraído aquela mucilagem. O que eles fazem? Eles amassam com pedra isso aqui, eles esmagam essa raiz, jogam, ela começa a soltar aquela baba toda, colocam numa peneira com filtro, é um filtro super fechado, é uma trama de seda, né? E deixam por decantar. Graças a Deus também lá a gravidade puxa para baixo, né? Então a gravidade cumpre o papel de puxar. Isso aqui demora, vocês já viram quanto tempo demora para uma clara de ovo passar sozinha por uma peneira? Horas, porque ela é super viscosa, né? Demora para atravessar. Aqui é a mesma coisa, eles jogam todas aquelas raízes todas, aquela baba toda na peneira e deixam aquilo ir escorrendo e se assentando, né? Então ela sai filtrada do outro lado. Quando ela entra aqui é uma imundície, né? Parece um negócio horrível. Quando sai ela dá lisinha, parece uma clara de ovo bonitinha, foi filtrada, não tem mais impureza, não tem mais nada, tá? E é o tororo nesse estágio então que é... Pera lá. Pode. É um tororo então limpinho, bonitinho, transparente, que é agregado. Para que serve o tororo? É falta do que fazer? Para aumentar o quê? Não. Também não. Dispersante? A primeira função do tororo é justamente para permitir a dispersão dessas fibras em água. Então a pergunta é, mas por que esses precisam de tororo e os outros não precisavam de tororo e dispersavam a fibra em água? Por uma razão muito simples, pelo comprimento da fibra que está sendo utilizada aqui. Os japoneses, a fibra de amoreira é uma das que tem maior comprimento, chega a ter às vezes 10, chega a ter... não, ela chega a ter 3, 4 centímetros de comprimento, né? É uma fibra extremamente longa, né? 3, 4 centímetros é isso aqui, ó, né? É isso aqui. A fibra de eucalipto tem 1 milímetro, 30 vezes menor, que é a fibra do papel que a gente usa no nosso dia a dia. Então esse comprimento extraordinário de fibra, existe um fenômeno físico natural que fibras de longo comprimento colocadas em água tendem a se embolar. Quaisquer fibras de comprimento grande, você bota na água, é um fenômeno, eu não sei nem o que é, mas acontece isso. Tem uma tendência a ela se embolar. O tororo entra nesse cenário aqui para aumentar a viscosidade da água e, por conseguinte, permitir então uma dispersão homogênea dessas fibras na água. Essa é a primeira função dele. Tá? Então coloca-se o tororo para as fibras, por causa do seu comprimento, não embolarem, elas ficam todas igualmente e homogeneamente dispersas na água. Tá? Aí se agita. O problema do tororo é o seguinte, ele só funciona a temperaturas baixas. Então se a temperatura se eleva, ele se desmancha, ele deixa de ter aquela consistência e ele perde a sua função. Numa das vezes que eu tive no Japão, o inverno tardou a chegar, os caras botavam tororo e gelo, baldes e baldes de gelo dentro d'água, porque a temperatura não estava tão baixa, o tororo se diluía todo. Então para ele funcionar, era necessário que a temperatura fosse muito baixa. Então por isso também que as coisas, né, além da fibra, o tororo também só funciona no inverno. Né? E essa mistura toda é bem misturada, é bem homogeneizada. Você tem água, fibra de amoreira, celulose de amoreira aqui e tororo, mais nada. E aí começa a etapa, né? Já passaram-se 2 meses e meio de inverno. Né? Dos 4 meses de inverno, 2 meses mais da metade já foi, ninguém fez uma folha de papel ainda. Aí começa-se, daquela parte, o estoque de pasta vai ser dividido entre as casas fabricantes. Cada casa é uma família. Né? Então aí, cada um fabrica o papel do qual
ele é o expert em fazer. E aí ele faz o papel para janela, o papel para isso, o papel para aquilo, ele mistura não sei o que, ele faz do papel que ele bem entende e depois ele vai vender. Mas até esse momento quase tudo é coletivo, né? O esforço é coletivo. Aí começa a aparecer as primeiras coisas diferentes daquilo que a gente viu até agora. Esse é um molde que os japoneses inventaram para solucionar o problema que existia no processo chinês, que era o problema do espaço. Né? Vocês lembram o problema do espaço? Os nepaleses lá tinham 250 folhas por manhã. O que eles precisavam? Precisavam ter 250 moldes, precisavam ter espaço para botar 250 moldes, precisavam ter sol para secar